Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas e caríssimos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e na coluna de hoje a gente vem para a nossa região, para a América Latina, para a América do Sul, mais especificamente para a Colômbia, pelo fato de que as principais cidades colombianas, com destaque para Bogotá, mas também Cali e Medellín, estão em chamas por conta de um caso que não tem como não ser comparado ao caso de George Floyd nos Estados Unidos algumas semanas atrás. Um vídeo que vem circulando enormemente pelas redes sociais mostra um advogado que trabalhava como taxista chamado Javier Ordóñez, de 43 anos, no chão, sendo agredido de forma absolutamente covarde por dois policiais. A comparação com o caso de George Floyd se dá, em primeiro lugar, pelo fato de que um dos policiais usa o joelho para tentar imobilizar Javier Ordóñez, e outro caso de absoluta similaridade é o fato de que ele também diz que está se afogando, uma vez que esse policial, que usa o joelho para imobilizá-lo, usa de forma seguida o taser, aquela arma supostamente não letal que deveria servir, a princípio, para ajudar na imobilização de pessoas que estivessem resistindo. O vídeo, de mais de 2 minutos, mostra o taser sendo usado diversas e diversas vezes, enquanto Javier Ordóñez suplica para que os policiais parem com as agressões. O desfecho foi parecido com o de George Floyd, e Javier Ordóñez faleceu por conta dos ferimentos algumas horas depois. Desde que o vídeo começou a circular, ainda na quarta-feira à noite, muitas pessoas foram para as ruas, sobretudo para centros policiais, e as manifestações ganharam muita intensidade. 350 feridos e 7 mortos, todos jovens, entre 19 e 29 anos. A dimensão que ganha essas manifestações aponta para o fato de que muitas pessoas se identificaram com a situação vivida por Javier Ordóñez, assim como aconteceu nos Estados Unidos, no caso de George Floyd e em tantos outros, quando as pessoas foram para as ruas exatamente por se identificarem, imaginarem que poderiam ser elas ou entes queridos numa situação parecida com aquela. E provavelmente esse caso aponta para algo um pouco mais estrutural e não apenas para uma coincidência. Em primeiro lugar, as forças policiais, mundo afora, usam sim de muita violência e sempre contaram com um certo anonimato. Afinal de contas, aquilo que acontecia nas ruas simplesmente não podia ser contestado, e se eventualmente houvesse reclamações, era sempre a palavra da polícia contra a palavra da vítima. E a vítima sempre podia ser desacreditada de uma forma ou de outra. No caso de Javier Ordóñez, a polícia foi atender a um chamado de uma suposta briga e encontrou pessoas alcoolizadas em um momento em que o consumo de bebidas alcoólicas vem sendo limitado pelo governo para evitar aglomerações em tempos de pandemia. A palavra de Javier Ordóñez, caso tivesse sobrevivido contra a palavra da polícia, não valeria de muita coisa. Provavelmente os policiais teriam uma palavra muito mais ouvida pela sociedade de uma forma geral. Mas aí nós vamos para o segundo aspecto também estrutural, o fato de que tais agressões estão sendo filmadas. E ao serem filmadas não deixam dúvidas quanto à sua natureza, a natureza injusta e violenta de muitas polícias mundo afora. Isso, naturalmente, enche de legitimidade aqueles que sempre quiseram se manifestar, mas não tinham muitos meios de comprovar o motivo da sua indignação. A própria prefeita de Bogotá, Cláudia López, admitiu que esse não é um fato isolado e que pretende fazer toda uma revisão dos procedimentos policiais na abordagem à população. Mas o discurso do ministro da Defesa da Colômbia, Carlos Holmes Trujillo, assumiu contornos um pouco diferentes. Por mais que tenha admitido que é um caso bastante grave, sim, alegou que as manifestações possuem origem internacional.
numa clara alusão às manifestações nos Estados Unidos, encabeçadas pelo Black Lives Matter. E com isso, corre-se o risco de se perder de vista que, se há reações parecidas nos Estados Unidos e na Colômbia, para não falar de vários outros lugares ao redor do mundo, não é que há algum tipo de financiamento ou influência direta de um movimento norte-americano na Colômbia, mas sim que pessoas ao redor do mundo estão identificando um problema mais ou menos comum e reagindo de forma mais ou menos parecida também. E o fato é que, internacionalmente, a casadinha entre violência policial e pessoas com celulares filmando a violência policial não parece ser algo que vai acabar da noite para o dia. Manifestações como essas tendem a reforçar umas às outras e devem se repetir muitas e muitas vezes daqui para frente. Se essa e outras colunas do Petit Jornal te interessam, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto acessando o nosso site www.petitjornal.com.br, acessando a aba Apoie o Petit. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.